Fala galera, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e dessa vez eu tô trazendo mais um vídeo para a série de notícias curiosas, com as notícias mais curiosas da internet, e tudo isso para te manter atualizado sobre tudo que acontece ao redor do mundo. E para começar o vídeo de hoje, vamos falar sobre um meteoro que caiu aqui na Terra no ano passado, mas pelo visto só chegou na mídia agora. Você se lembra do meteoro que passou pela Rússia em 2013 e deixou todo mundo assustado por simplesmente causar um brilho sinistro no céu, além de ter feito com que diversas vidraças se quebrassem em diversos pontos diferentes da cidade de Chelyabinsk? Pois bem, no final do ano passado, um meteorito um pouco mais fraco, mas ainda assim assustador, adentrou na atmosfera terrestre a uma velocidade de 32 km por segundo e explodiu sobre o mar de Bering, entre a Rússia e o Alasca. Com apenas 10 metros de diâmetro, o pequeno meteorito com grandes sonhos conseguiu causar uma explosão de ingênuos 133 quilotons, mais que 10 vezes a força da bomba de Hiroshima, lançada pelos Estados Unidos no Japão, trazendo sérios traumas para o povo daquele país. A explosão aconteceu na península, que eu não vou nem arriscar falar o nome, a 26 km de altitude sobre o nível do mar de Bering, às 11h30 do dia 18 de dezembro. E sua força foi tão surpreendente que pôde até mesmo ser captada por um satélite. Por sorte, aconteceu em uma região remota, sendo detectada apenas por um sistema de monitoramento global, desenvolvido ainda na Guerra Fria, para detectar testes nucleares secretos. Mesmo após tantos anos, esse sistema continua em funcionamento com o auxílio de 45 estações orbitando o planeta, sendo capazes de registrar ondas sonoras de baixa intensidade, que após uma análise é possível distinguir um teste nuclear de um evento isolado. Apesar de ter sido detectada por esse sistema e as informações terem sido repassadas pelos militares norte-americanos à NASA, foi um cientista da Universidade de Ontário Ocidental, no Canadá, que só divulgou o caso agora, após um estudo complexo sobre a rocha espacial. Por ano caem aproximadamente 48 toneladas de material cósmico na Terra, mas em muitos casos, por serem tão pequenos, acabam passando despercebido. Porém, nem sempre é bem assim. Algumas das vezes eles deixam a dieta um pouco de lado e quando entram em nossa atmosfera não se desintegram por completo, colidindo conosco. Isso quando não acabam causando um show pirotécnico digno de traumatizar muitas pessoas, como é o caso do meteoro de 2013, em que muitas pessoas já acharam que poderia ser aliens, ou até mesmo que o universo estivesse rachando. Aí eu viajei demais, tá ligado? Já que estamos falando de meteoro, não é só na Rússia que essas coisas malucas acontecem. Aqui no Brasil, mais especificamente no Rio Grande do Sul, aconteceu um caso semelhante, mas não tão bizarro igual a um meteoro com força de bomba nuclear. Esse caso em específico aconteceu na costa do Rio Grande do Sul há alguns dias e foi registrado por diversas câmeras, uma delas instaladas em Taquara, pelo Dr. Carlos Fernando Jung, pós-doutor em engenharia e diretor científico da Bramon. Além disso, o clarão foi tão forte que pôde ser captado até mesmo por uma estação localizada em Monte Castelo, em Santa Catarina, a quase 365 km de distância de Taquara, de onde foram registradas imagens com mais nitidez. Pesando entre 6 e 16 quilos, o bólido entrou na atmosfera a uma velocidade de 122 mil km por hora, quando começou a perder força, até sumir a cerca de 36 km de altitude, sem causar danos ou apresentar risco. E tudo isso aconteceu enquanto as pessoas dormiam, por volta das 3h21 da manhã, sendo possível vê-lo apenas por alguns segundos. O bólido se fragmentou totalmente a cerca de 145 km sobre o mar da costa do Rio Grande do Sul, e só foi possível vê-lo graças aos equipamentos instalados pela Bramon. Apesar de ter sido um evento de segundos, foi capaz de causar um clarão que certamente assustou quem estava acordado e provavelmente ficará na mente dessas pessoas por muito tempo. Já tem alguns anos que venho discutindo com meu irmão sobre o dia onde o ser humano será imortal.
Claro, a imortalidade é relativa, pelo menos hoje, quando ainda vivemos em um tempo onde existem apenas hipóteses. Vai da concepção de cada pessoa. Por exemplo, meu irmão acredita que um dia poderemos transferir nossa mente para uma máquina quando nosso corpo biológico morrer, e assim ficar imortal, falando de uma forma bem simples. Outras pessoas acreditam que quando morremos tudo acaba e nossa alma vai para outro plano, visto por muitas religiões como o céu ou o inferno, e que seria impossível transferir a consciência de uma pessoa morta ou quase morta para uma máquina, pois ela não teria a alma, ou não seria a mesma pessoa em si, e sim uma máquina. Já eu acredito que a imortalidade não será adquirida de uma hora para outra, e sim evoluiremos esse conceito com o passar dos anos, conforme a tecnologia evoluir. Isso é meio que óbvio, né? Mas por agora acredito que inicialmente começaremos a ter a oportunidade de sobreviver mais e mais anos como organismos biônicos. E eu espero do fundo do coração que o nosso planeta não vire algo como o filme Repo Man. Se você nunca viu, eu aconselho que você assista porque é muito bom. It's compact, it's safe, it's comfortable, everything you want in a new liver. The price, $756,000. Let me just reassure you that our credit department will find a plan that fits your lifestyle. He'll sign it. Everybody signs it. But what they don't tell you is if you can't pay the bills, some union man will break into your house and reclaim our property. I can pay. Sorry, that's not my department. Porém, mesmo renovando os órgãos, tipo, eu vou dar um exemplo, o seu coração para e você coloca um biônico no lugar, te dando a oportunidade de viver mais 20 anos, o corpo em si ainda continuará se degradando. Poderemos chegar facilmente aos 100 anos, com órgãos desenvolvidos em laboratório, mas nossa aparência ainda será de um idoso. Mas eu acredito que chegaremos, não sei se eu chegarei até lá, obviamente, em uma época onde produzirão corpos hospedeiros para a nossa consciência, que serão vendidos para idosos terem sua vida prolongada por talvez mais um século antes de terem que adquirir outro. Mas o que tudo isso que eu falei tem a ver com a notícia é que esse processo já começou tem um tempo, e há alguns dias tivemos a notícia de que cientistas da Universidade de Tel Aviv conseguiram o feito incrível de imprimir um coração de 3 centímetros constituído de tecido humano. E o mais sinistro de tudo é que ele está vivo. 3 centímetros é algo tão insignificante, mas se pararmos para pensar, é um feito gigantesco para a biotecnologia. Isso pois o simples coração do tamanho de uma cereja é rico em detalhes extremamente importantes, como por exemplo, os vasos sanguíneos, ou talvez os ventrílocos, sendo o primeiro coração impresso que conseguiu atingir tais níveis de detalhes. Tudo isso foi possível a partir de uma impressora 3D, usando tecido e células humanas, sendo um feito tão incrível que abre um novo leque de oportunidades para a medicina. Afinal, a impressora usa células do próprio paciente, evitando que o corpo rejeite o órgão impresso. Porém, não é um trabalho tão simples assim, visto o tamanhozinho do coração. Para que tudo dê certo, o complexo procedimento requer que as células removidas de uma pequena biópsia do tecido adiposo do paciente seja separada do colágeno de outros biomateriais. Só assim elas podem ser reprogramadas para se tornarem células troncos. Então são diferenciadas para cada finalidade, seja como células cardíacas ou células de vasos sanguíneos. Só após fazer todo esse trabalhoso processo, as células isoladas e modificadas, se é que posso chamar assim, são processadas e convertidas em biotinta, permitindo fazer impressões 3D com ela. Mesmo com todo esse trabalho, o processo ainda está na fase básica. O coração de fato está vivo, onde as células podem até mesmo se contraírem, mas ainda é incapaz de bombear sangue, e mesmo se contraindo, elas ainda não estão atuando em sincronia. Então ainda teremos mais algumas temporadas dessa trama pela frente, visto que é um processo tão grande quanto produzir um jogo a nível de GTA V, por não envolver apenas programação. A estimativa, segundo os pesquisadores responsáveis pela equipe, é que talvez em 10 anos haja impressoras de órgãos, mas apenas nos melhores hospitais do mundo. Até lá, eu vou estar com uns 30 anos. Quem sabe quando eu tiver com 70 anos, eu consiga prolongar minha vida por mais 20 ou 30. Ou quem sabe mais alguns anos, né? Não tenho dinheiro. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui, e se você gostou e não for inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho.
Além disso, o seu like mostra para o YouTube que o vídeo foi interessante, fazendo com que ele seja recomendado para mais pessoas. Aqui do lado estarão aparecendo outros 2 vídeos que você pode estar clicando. Basta clicar e assistir. Obrigado por chegar até aqui e até mais. Fui!